crianças, mamães, papais, responsáveis. Vamos então para a nossa aula de história da primeira semana do PET Volume 3? Bom, o PET Volume 3, na matéria de história, ele inicia através da história de vida pessoal de cada aluno. Bom, o que o PET propõe? O PET propõe que as crianças tenham o conhecimento da sua história. Então, a história de uma pessoa começa com o seu nascimento, né? Depois que a criança nasceu, a primeira coisa que deve ser feita é registrar essa criança. Então, o registro da criança, né? No registro da criança vem algumas informações importantes e o documento para que se registre essa criança é a certidão de nascimento. Olha aqui um exemplo, ó. A certidão de nascimento, nela contém uma coisa muito importante que a gente já estudou até no conteúdo de português, que é o nome da pessoa. O nome, ele é muito importante, porque como nós já estudamos em português, ele individualiza a pessoa na sociedade. Então, é muito importante, né, que essa escolha do nome, que é feita ou pela mamãe, pelo papai, por um avô, né, ela tem que ser uma escolha muito consciente. Por quê? Porque a pessoa vai levar esse nome para o resto da vida dela. Então, normalmente, a pessoa, né, que escolheu o seu nome tem toda uma história da escolha desse nome. E você, criança, precisa conhecer essa história. Pergunte para seus papais, para suas mamães, quem que escolheu o seu nome? Qual que é a origem dele? Tem alguma história por trás? Foi uma homenagem para alguém? Ou alguém escolheu esse nome por causa do significado que ele traz, né? Nós estudamos também que o nome, ele é composto por duas partes, pelo pré-nome e pelo sobrenome. E que o sobrenome, lá no início, né? Lá na pré-história, né? Só existia o nome. Mas com a evolução da sociedade, né? Como começou a passar a existir nos clãs, né? Muitas Marias, muitos Joões, né? Para poder a gente identificar essas pessoas, foi então necessário criar o sobrenome. Esse sobrenome não é como hoje que trazemos a história do sobrenome da família, né? Nós recebemos como uma herança familiar. Não, antigamente esse sobrenome, ele era escolhido pelas características das pessoas, ou então do lugar onde ela morava, ou pela sua profissão. Por exemplo, a profissão do ferreiro, normalmente o sobrenome das pessoas que eram ferreiros eram Ferreira, porque indicavam a sua profissão. Ou então, por exemplo, igual eu mostrei para vocês, né, Jesus de Nazaré. Por que Jesus, ele se falava que era Jesus de Nazaré? Porque ele era de Nazaré. Por isso que o sobrenome dele era do lugar da onde ele morava, né, onde ele vivia. Bom, pessoal, então, além do sobrenome, do nome, lá na certidão de nascimento tem algumas informações importantes. O local que você nasceu, qual que é a cidade, o horário, em qual hospital que você nasceu. Lá está registrado o nome dos seus pais, dos seus avós. Então, esse registro, ele traz informações muito importantes. E ele é o primeiro documento que a gente tem. Depois a gente vai fazendo outros documentos, por exemplo, a identidade, o CPF, a carteira de motorista, né? Tem também a carteira de vacinação. Todos esses documentos a gente já estudou lá na escola, vocês só estão agora relembrando, ok? Bom, depois que temos os nossos documentos, a gente também tem que aprender que a gente faz parte de uma comunidade, né? Que é a nossa família, a nossa primeira comunidade, né? São os primeiros convívios da criança, são as famílias. E é importante também lembrar que hoje as famílias são constituídas de diversas maneiras, né? Antigamente, a família tradicional era composta pela mamãe, pelo papai.
e pelos filhos, né? Hoje em dia nós sabemos que a diversidade familiar, a pluralidade familiar, ela é defendida inclusive nos nossos ordenamentos jurídicos, né? A Constituição Federal, ela vela por todas as constituições de família, né, presentes na nossa sociedade. Então é muito comum que pode ocorrer que os pais hoje em dia sejam separados, né? Então você pode morar só com a mamãe, só com o papai. E tem também outras diversas constituições familiares. O que a criança precisa entender é o respeito, né? A gente deve respeitar as constituições familiares, porque a família, gente, é um importante núcleo para a criança. É ela quem acolhe, é ela quem ensina os valores para a criança, né? É ela quem tem a guarda, né, a proteção da criança. Então a criança, ela precisa conhecer esses membros, né? E na atividade do PET é apresentada para vocês uma árvore genealógica. O que é isso? Na árvore, né, uma representação na qual vem constituído todos os membros da nossa família. Então começa lá com os avós maternos, avós paternos, né? Depois vem os papais, as mamães, os irmãos e vocês, os filhos, né? Então é importante que a gente conheça essa história nossa familiar, né? Trata-se da sua história pessoal. Você precisa se constituir enquanto um cidadão. Então é muito importante que você conheça seu nome, a sua família, a origem da sua família, o seu sobrenome, para que você se constitua como uma pessoa na sociedade, uma pessoa individualizada, né, que tem as suas características, as suas emoções, os seus sentimentos, que tem toda a sua história pessoal, tá? É isso que o PET quis trazer para vocês, que vocês conheçam a sua história, seus documentos, e se constitua como um cidadão, ok? Vamos então para nossa atividade? Vamos lá?